Jó 2. A segunda provação de Jó. Em outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Então, o Senhor disse a Satanás: Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Satanás respondeu: Pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então, Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. A mulher dele lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Os 3 amigos de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, Zofar, de Naamate, souberam de todo o mal que o haviam atingido, saíram, cada um da sua região, e combinaram ir juntos para expressar condolências e consolar Jó. Quando ergueram os olhos à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e lançou pó sobre a cabeça. Depois, os 3 se sentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma só palavra, pois viram que o seu sofrimento era muito grande. Jó 3. O discurso de Jó. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia em que nascera. Ele disse: Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: Nasceu um menino. Que aquele dia se transforme em trevas, que Deus, lá do alto, não se importe com ele, e a luz não resplandeça sobre ele. Que as trevas e a sombra da morte o chamem de volta, que uma nuvem se ponha sobre ele e o negrume do dia o aterrorize. Que a densa escuridão se apodere daquela noite. Que ela não seja incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Que aquela noite seja estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquela noite os que amaldiçoam os dias, e são capazes de atiçar o Leviatã. Que as estrelas matutinas daquela noite fiquem escuras, espere ela em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno, nem evitou que eu contemplasse tanto sofrimento. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre materno? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz. Eu dormiria e acharia repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, ou junto a governantes que possuíam ouro e enchiam as suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, e já não ouvem os gritos do feitor de escravos. Os pequenos e os grandes ali estão, e os escravos estão livres dos seus senhores. Por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte que não vem, que a procuram mais do que a um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, os meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Jó 4. Elifaz. Então respondeu Elifaz de Temã: Se alguém se atrever a lhe dizer uma palavra, isso tirará a sua paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem. Você ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas. As suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam.
Você firmou joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. A sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira eles perecem. Ainda que ruja o leão e rosne o filhote, os leões fortes terão os dentes quebrados. O leão feroz morre por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz que sussurrava: Poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia nos seus servos, se vê erro nos seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó. São mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas das suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria. Jó nos ensina que mesmo em meio ao sofrimento é possível permanecer firme na fé. E você, o que aprendeu com esse capítulo? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos como este.